Meu Jesus, glória. Acharam, irmãos? Amém. Capítulo 12, passagem muito conhecida. A gente colocou uma palavra hoje à tarde no meu coração e nós vamos meditar juntos. De repente, o Espírito Santo vai acrescentar mais alguma coisa àquilo que ele me falou, é tão importante que eu achei. Glória a Jesus. Versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aí no 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pode sentar? Glória ao nome de Jesus. Eu estava nessa tarde lá em casa pensando, a palavra bênção, ela faz parte do nosso vocabulário. Eu já ouvi essa palavra bênção dezenas de vezes nessa noite, orando, não é? Bênção, palavra bênção. Todos nós queremos ser abençoados, queremos uma bênção. Tem um hino que canta aí, como é que é aquele do Jacó? Não vou desistir da minha bênção. Como é que é o hino aí? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Como é que é? Preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Tá vendo? Preciso de uma bênção e não vou desistir. A gente anda sempre precisando de bênção. Aleluia. Qualquer crente. O que você está querendo? Uma bênção? Que bênção? Preciso de uma bênção. A gente precisa de tanta bênção. E a gente, às vezes, já faz parte desse vocabulário. Eu preciso de uma bênção. Preciso de uma bênção. Fiquei tempos hoje meditando sobre isso aqui. Agora nós lemos aqui que Deus, ele chama este homem aqui, segundo a história, terra idólatra, lá de Ur dos Caldeus. E Deus disse assim para ele: Abraão, que não era Abraão ainda, né? Olha, 3 coisas que ele fala para ele aqui, 3 ordens. Presta atenção, 3 ordens Deus dá a ele. Sai da tua terra. 2ª, da tua parentela. 3ª, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. São 3 pedidos bem complicados. Sai da terra que ele habitava. Ele estava bem. Aqui no Brasil mesmo, os irmãos têm dificuldade de sair de um estado para o outro, de uma cidade para outra, que está estabilizado, conhece todo mundo, já tem as amizades. Quem trabalha no campo profissional dele, ele já tem o campo de trabalho dele. Então, para você deslocar de um estado para o outro, você pensa muito. Pensa muito. E aqui Deus falou: ó, sai da tua terra. Este homem que, eu não sei o nível de comunhão que ele tinha, de experiência que ele tinha com Deus. Os especuladores, aí cada um fala uma coisa. Só sei que a terra era idólatra, mas ele tinha uma raiz. Eu já falei outras vezes, ele vinha de uma linhagem já de adorador. 7, 100, e se estudar, nós vamos encontrar que ele veio da linhagem de 100. Mas, agora Deus aparece a ele, ou fala. Isso que Deus está dizendo aqui, ó. E disse Deus a Abraão. A Bíblia não está dizendo que foi em visão, nem que Deus apareceu. Não fala se foi em sonho. Bom, a minha Bíblia está dizendo: olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, 1ª ordem, do meio da tua parentela, 2ª, da casa do teu pai, para a terra que eu, olha aí, te mostrarei. Te mostrarei. A nossa tendência é dizer assim: eu quero caminhar com os pés no chão. Imagina Deus falar com um homem: sai do teu país e da tua terra, sai do meio dos parentes, sai da casa do pai, e começa a caminhar, que depois eu vou te mostrar. Só Deus falou para ele: a terra é boa, a
terra é boa, mas começa a caminhar e depois você vai entender. É complicado isso aí. É a mesma coisa de alguém que se entrega totalmente na obra de Deus, no ministério, obra missionária. Ele não sabe o futuro dele. Ele só sabe que tem um desejo, tem uma paixão, que Deus falou, mas como é que vai ser? Eu já dei posse de muitos obreiros na Itália, e teve um que ficou marcado com uma oração que eu fiz, que é o pastor Gilson e a missionária Marcela. Eu levei eles para a igreja em Parma, lá onde tem a Parmalat. A igreja, na época, tinha sofrido uma divisão. Eu tinha um grupinho pequeno, cidade grandíssima. Quando eu fui dar posse, antes eles falaram, mas ora por nós aqui, antes da gente ir para a igreja em casa. Aí foi passar na minha casa, aí eu disse para eles assim, ó, eu vou orar segundo aquilo que Deus me disser. E comecei, Jesus, eles estão deixando trabalho, eles para sofrer, passar prova, serem provados, vão derramar muita lágrima, vão enfrentar muitas dificuldades. Eu não sei mais o que eu falei. Quando terminei de orar, eles estavam olhando, com o olho regalado, olhando para mim e falando, pastor, mas isso tudo? Eu falei, não, isso aqui é pouco. E foram, passaram prova, e muita luta, mas venceram todas elas. Porque ele deixou o trabalho, ela deixou. Pastor Renato trabalhava em uma empresa muito boa alemã, a mulher do McDonald's, foi a mesma coisa, a mesma oração. Eu não vou enganar os irmãos, os obreiros, aqueles que estão na batalha. Não, vai, porque vai ser só bênção. É luta e mais luta. Não existe vitória sem luta. Então, nós estamos conscientes que nós estamos em uma batalha, mas nós temos vitória. Em todas elas nós teremos vitória. Pois bem, este homem aqui ele não é convidado, aconselhado. Deus dá ordem, sai da tua terra, do meio dos parentes, da tua casa, para a terra que eu te mostrei. Porém, aqui são as exigências. Para quê? Presta atenção agora. Aí no versículo 2, aí Deus fala, ó, se você sair dessa terra, do meio da parentela, da casa do pai, e começar a caminhar em direção à terra que eu vou te mostrar, olha a promessa, Abraão, far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, abençoar-te-ei, ó, preciso de uma bênção, não vou desistir. Ele queria a bênção, eu abençoar-te-ei. Deus está falando com ele. E tem mais uma coisa, engrandecerei o teu nome será conhecido, engrandecerei o teu nome, aleluia, e tu serás uma bênção, Aleluia. aleluia. Certamente ele parou e disse para ele mesmo, deixar minha terra não é fácil, deixar a parentela também não, sair da casa do pai, pior, mas vale a pena, porque aqui está dizendo Todo-Poderoso, que ele engrandecerá o meu nome, me abençoará, tudo que eu preciso de bênção. Na minha terra eu posso ser abençoado limitadamente, no meio dos meus parentes talvez, e na minha casa também, mas este Todo-Poderoso que me fala, o Deus Todo-Poderoso que me chama, que me dá ordem, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele disse, Ele está dizendo que me abençoará, vai engrandecer meu nome, e que eu serei uma bênção, ainda mais, fará de mim uma nação. Irmãos e irmãs, é muita bênção para um homem só, porém, aqui houve uma exigência. Aqui que Deus falou comigo algumas coisas interessantes. Nós queremos uma bênção. Então, duas coisas diferentes. Nós queremos uma bênção, mas nós também precisamos ser bênção. Geralmente nós temos mais tendência para buscar a bênção e não ser bênção. Só que para ser bênção tem exigência. Aí eu pedi até o pastor Lorildo ali, para ele trazer alguma coisa sobre o que é bênção.
O que é bênção? Essa palavra é muito usada. Jesus abençoe minha família, abençoe o trabalho, abençoe bênção, bênção sai 24 horas, até dormindo às vezes a gente fala em bênção. Então, pastor Rodrigo, dá um parecerzinho aí para os irmãos. Bênção na Bíblia, a bênção é um sinal de Deus que pode significar graça recebida, pedido de proteção ou uma palavra benevolente. É um conceito que vai além da riqueza material ou felicidade passageira. No hebraico, ba'ará vem da raiz baraké, que significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar, saudar. No grego, eulogia tem o sentido de concessão de alguma coisa material. A bênção de Deus marca uma relação íntima entre Deus e o homem. É um gesto de amor e cuidado, mostrando que Deus se aproxima para nos fortalecer e sustentar. A bênção de Deus é um estado de bem-estar espiritual e alegria enraizada que vem de um relacionamento com Deus. Presta atenção nas últimas palavras ali, concernente à bênção. A bênção é um gesto de amor, de um relacionamento, não é isso? Deus estava dizendo assim, ó, eu quero me relacionar contigo, já estou relacionando contigo, o meu amor é grande para contigo. Deus estava dizendo, eu estou usando de amor, estou querendo me relacionar contigo. Inclusive nós vamos ver mais à frente ele exigindo isso aí, relacionamento. Mas Deus estava dizendo, mas tu também deverá ser uma bênção. Ele estava dizendo, você vai ter que se relacionar com nações, com famílias. Você terá que ser uma bênção para aqueles que estiverem em volta de você. Às vezes a gente diz assim, o Roberto é uma bênção, porque é dado na obra. Só que a bênção ele ficou limitada. Ele é uma bênção porque ele está sempre pronto para a obra. O presbítero Oswaldo é uma bênção, porque é um homem de oração. Porque ele é um homem de oração. Eu já ouvi dizendo assim, pessoas dizendo assim para mim, ó, aquele fulano lá é uma bênção. Ele é bênção, mas como pastor não. Ele é bênção, mas não como pastor. Então tem uma área que ele é bênção, outra ele não é, ele é limitado. Ó, fulano de tal, como pessoa é bênção, mas como irmão de fé é problema. Estranho, não é? Então a bênção ela fica muito limitada. Só que a bênção de Deus ela é completa. Deus disse para Abraão que ele seria uma bênção em todos os sensos. Em todos os sensos. É exatamente o que nós precisamos. Nós queremos bênção de Deus. Ele é o nosso abençoador. Porém a bênção só chega se nós entrarmos dentro das exigências de Deus. Foram 3 para Abraão. Depois Deus fez outras, e a última então foi a prova de fogo. Quero o teu único filho. Então Deus exige, mas também promete, olha, tu serás pai de nações. Tu serás uma bênção. Engrandecerei o teu nome. E tem uma coisa aqui interessante, eu não sei se vocês observaram quando nós vimos. Eu abençoarei neste relacionamento, nessa intimidade, nessa obediência de você para comigo, atendendo os meus pedidos, que não foi um só. Ele está dizendo assim, eu vou fazer uma coisa, presta atenção aí, eu abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Deus estava com uma aliança tão grande com ele, dizendo assim, ó, entre nós dois tem uma intimidade. E quem tocar em você, toca em mim. E quem te abençoar, vai ser abençoado. Então Abraão seria uma fonte de bênção para quem quer ser abençoado. Porque quem quer ser abençoado, ele abençoa.
Aleluia. E Deus está dizendo: quem te abençoar vai ser abençoado, Glória. e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Olha a importância de atender a voz de Deus. A gente poderia ter questionado: você é da minha terra por quê? Mas qual é o problema de estar no meio dos parentes? Por que tem que sair da casa do pai? Viver em família é tão bom. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que ao longo dos anos eu já vi muitas situações complicadas em família, exatamente por um cordão umbilical que não foi cortado. Temos que fazer muita atenção nisso. A verdadeira família é a de Deus. A nossa família é bênção, mas às vezes ela cria barreiras para que a bênção de Deus chegue até nós. Tá bom? Então, bênção já foi dito aí. Esse homem aqui, ele foi chamado para ser bênção. Motivo? Obediência. Concorda comigo? Amém. Ele foi obediente. Ele atendeu o pedido de Deus sem questionar. Então ele foi chamado para ser bênção. Deus falou: tu serás uma bênção. Mas presta atenção no que eu vou falar. Eu, você, nós também fomos chamados para ser bênção. Fomos ou não? Aleluia. Nós somos filhos. Glória. Igreja de Deus, embaixadores de Cristo, carta escrita e lida por todo mundo. Nós somos bênção na terra, mas nós somos bênção somente com uma condição. Aliás, com duas. Primeiro, quando somos obedientes. Segunda, quando nós estamos no lugar certo. Oh, glória. Foi o que Deus falou comigo e nós vamos meditar um pouquinho. Eu, você, nós só somos bênção com duas condições. Primeira, obediência à palavra de Deus. Segundo, no lugar certo em que Deus nos colocou. É o lugar certo que Deus nos colocou. Aí nós vamos ser bênção. Presta atenção na coisa que eu vou falar aqui. Deus disse para Abraão que ele seria bênção, não é? Eu vou pegar um outro personagem aqui, antes de falar sobre Abraão. Salomão, segunda Crônicas, capítulo 7, 17. Você pode ler, pastor Luiz, fazendo um favor? Já está com o microfone ali, presta atenção, você já conhece isso aí. Nós vamos voltar a Abraão de novo, novamente, sobre tu serás uma bênção. Nós vamos falar de um outro personagem aqui no banco. 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Quem não conhece essa história de Salomão? O pai queria construir um templo para adorar a Deus. Era o sonho de Davi. Não pode, Deus disse para ele: você derramou muito sangue, foi guerreiro, mas vou conceder ao filho. O filho constrói um templo extraordinário, riquíssimo, ouro, prata. Vem a rainha de Sabá, ficou maravilhada e disse assim: ó, o que eu ouvi falar lá na minha terra com respeito à tua grandeza, nem é a metade. E a Bíblia diz que Deus aprova, lá no capítulo 7, 6, 7, aprova, a glória de Deus manifesta. Aí ele diz: mas este povo que está aí, se eles, neste lugar aqui, onde você construiu, onde eu manifestei minha glória, se quando eles errarem, quando eles pecarem contra mim, se eles vierem aqui e orar, eu ouvirei a oração deles neste lugar. Vou perdoar os pecados, mas eles terão que se converter, abandonar os maus caminhos. Aí Deus faz exigência. O templo eu aceito, a oração feita no lugar que eu aceito, mas eles só serão abençoados se eles se converterem, se eles voltarem a fazer a minha vontade. Eu ouvirei do céu, sararei a terra, perdoarei os pecados, e eles serão abençoados.
Aleluia. Olha aqui para mim, bênção tem preço, e é caro, Glória. é caro o preço da bênção. É por isso que nós passamos anos e anos e não conseguimos ser abençoados em áreas que nós precisamos e desejamos ser abençoados. Tem alguma coisa impedindo a nossa bênção. Aí Deus fala com respeito aqui ao povo. Agora presta atenção aí. Vamos na primeira vez. Presta atenção na coisa. Ali ele disse ali para Salomão, em sonhos, foi lido, que ele confirmaria o reino, o trono, conforme o concerto, a aliança que ele fez com Davi. Deus está dizendo: olha, eu fiz uma aliança, um concerto com teu pai, uma promessa. Você constrói, eu recebo. O povo precisa orar e se converter quando eles errarem. E quanto a ti, eu vou confirmar. Mas se tu andares como andou Davi teu pai, em obediência. Deus avisou para ele. Deus fala com o povo e chama ele. Em poucas palavras: não ensoberbeça, não é para sempre, tem condição aqui para você. A tua bênção é condicional, se você andar, obedecer, fizer o que fez Davi teu pai. Agora, este homem ouve Deus falar, não foi profeta. Deus apareceu a ele em sonhos à noite e faz essa promessa, que não faltaria alguém no trono para sempre. Aí agora olha em 1 Reis capítulo 11, versículo 1. 1 Reis. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Para um pouquinho, depois a gente vai. Olha o que esse homem me amou. Volta ali, Fernando. Olha, esse homem, ele amou muitas mulheres estranhas, isto é, além da filha de Faraó, povo inimigo de Deus, Moabitas, povo amaldiçoado, Amonitas, sempre a mesma descendência de Ló, Edomitas, que veio lá da descendência de Esaú, os Sidônios, Etéias, enfim, ele ajuntou tudo quanto é maldição que poderia, sendo que Deus havia feito uma promessa de bênção. Pergunta: como um homem que viu o que ele viu, que fez o que ele fez, e debaixo de uma promessa tal, ele se desvia, aparentemente tão fácil, mas não foi assim de uma noite por dia. O tempo foi passando, e foi perdendo a sensibilidade, ele foi se esquecendo do encontro que ele teve com Deus em sonho, ele se esqueceu daquela glória lá manifesta. Isto aqui é um exemplo para nós. A gente precisa fazer atenção, porque com o passar dos anos, nós vamos esfriando, nós vamos esquecendo as promessas de Deus, a gente esquece aquele tanque batismal, a gente esquece aquela noite ou dia, a hora que o Espírito Santo veio sobre nós, que nós ficamos ali, transbordantes de glória, de poder, de unção. Nós esquecemos aquela paixão que Deus colocou nos primeiros anos, primeiros meses da nossa vida, e a gente vai se corrompendo lá dentro, e pode chegar no que chegou. Nós somos chamados para ser Bênção. Bênção tem um preço, e o preço é a obediência. Exatamente, o preço é a obediência. Então este homem aí, ele não só envolveu com mulheres estrangeiras, ele praticou coisas abomináveis. Se vocês lerem o capítulo 11 ali, vocês vão encontrar no versículo 1, ele construindo altares a deuses pagãos, Moloque, que recebia sacrifício humano, e outras divindades, coisa abominável a Deus. Depois de você ler em casa, que no final a ira de Deus se acendeu contra ele.
acendeu contra ele. E Deus permitiu que inimigos o perseguissem. Às vezes, existe também, nos nossos dias, algumas perseguições que são provenientes, às vezes, da nossa falta de obediência, de busca, de comunhão com Deus. E Deus permite coisas acontecerem. Pode ser no trabalho, pode ser na família. A Bíblia é a mesma. Isso aqui não foi escrito só para a gente conhecer uma história de um grande rei, Salomão, filho de Davi, que construiu um grande templo. Isso aqui foi escrito para nós aprendermos alguma coisa, tirarmos alguma coisa para a nossa vida prática, para a nossa vida diária com Deus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Agora, ser bênção implica uma série de coisas. Obedecer, nós já falamos aqui. Renúncia, foi o que Abraão fez. Salomão não renunciou aos desejos da carne. Pelo contrário, deu ênfase aos desejos da carne. Ele foi engodado pela carne, pelos olhos. Pelos olhos. Renúncia, entrega total, né? Outra coisa, implica ser bênção, implica ser fonte. Fonte de bênção. O que é uma fonte? Coisa melhor que tem é você estar numa fonte de água. Não é? Aleluia. Sacia a sede. E a Bíblia diz que nós somos fonte de bênção. Fonte de bênção é um homem, uma mulher de Deus, obediente à palavra, que foi chamado por Deus, ele é uma fonte. Oh, glória. Aleluia. O sedento chega, tem água. Deus. Aleluia. O atribulado chega, tem paz. Oh, maravilha. O desesperançoso chega, encontra esperança. Está morrendo, encontra a vida. Enfim, nós somos um manancial de Deus na terra. Mas tem que ter um preço. Nós precisamos entregar a nossa vida. Tem que ter uma vida de renúncia. Abraão renunciou à terra. Olha aqui para mim. Nós estamos ao lado e não tem problema. Vocês acham, mesmo sendo eu brasileiro, seria, humanamente falando para mim, falando de mim, estar aqui nessa noite, voltar para o Brasil? Humanamente falando, não era. Não era. A vida é melhor, muita luta, muito problema, mas segurança, assistência de saúde boa, tem muita coisa que, olhando, vale a pena estar lá. Mas eu vim para cá, não porque eu quero morrer, que morrer eu morro em qualquer lugar. Não porque eu estou velho, em qualquer lugar eu estou velho. Eu estou aqui porque tem um propósito, eu conheço a voz de Deus. Glória! Eu passei a Macedônia para ajudar os meus irmãos. Eu vim aqui para chamar. Tem um mistério de Deus aí. Aleluia. E eu vejo pela fé. Amém. Glória ao nome de Jesus. Então tem que ter renúncia. A bênção de Deus tem preço, não é? Às vezes tem sofrimentos, tem que passar por momentos difíceis na nossa vida. Não é fácil. Não é fácil. E nós somos uma bênção. Oh, glória. Nós somos uma bênção. Aleluia. Temos que ser. Tem que Temos que ser. Querendo ou não, temos que ser. O capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículo 18, aquilo ali que aconteceu com Jesus tem que acontecer hoje conosco. Por favor, coloca lá, se for possível. Presta atenção. Aquilo ali é um exemplo. Aquilo ali é nosso manual de vida com Deus. Evangelho de Lucas 4, versículo 18, vocês já conhecem, mas nós vamos ler algumas frases interessantes ali. Olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. Estava dizendo Jesus, um sábado, na sinagoga, retornando no deserto, cheio do Espírito. Foi provado e aprovado lá no deserto. Eu disse aqui em outras ocasiões que Jesus não veio confrontar o diabo na sua primeira missão, não. Ele já saiu vencedor lá no deserto. Ele venceu o diabo lá. Aleluia. Aí eu disse em outras ocasiões que o crente precisa entender isso aí. O crente ele precisa, a primeira vitória dele é lá no quartinho de oração, antes de se apresentar como guerreiro, adorador, e
evangelizador, etc, etc, ele tem que vencer o diabo lá. O diabo tem que saber que quando ele sai em missão, ele não será, ele já é mais do que vencedor. No caso de Jesus foi exatamente, Jesus saiu lá do deserto, aleluia, já cheio do Espírito Santo, vitorioso. Satanás já estava debaixo dos seus pés, ou seja, estava no domínio da autoridade que o Espírito Santo tinha dado a ele. E aí diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, aleluia, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, vamos lá, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aquilo ali é uma missão para quem foi chamado para ser bênção no reino de Deus. Quem é bênção no reino de Deus, coloca os cativos em liberdade, dá vista aos cegos espiritual e até física, aleluia, põe a liberdade aos oprimidos, porque ele é bênção, ele tem que ser uma fonte de bênção. Aonde ele chega, as forças demoníacas são desfeitas. Oh, glória. Aleluia. Eu estou me explicando bem? Vocês estão me entendendo? Nós somos chamados para ser bênção. Ser bênção não é só vir no culto. Ser bênção não é só entregar o dízimo e a oferta. Ser bênção é ser uma fonte. Onde tem demônios, ó, bate em retirada. Onde tem prisioneiro, aleluia, espiritual, é colocado em liberdade, porque onde você chega, as correntes são arrebentadas. Você é fonte de libertação, oh, é fonte de vida, é fonte de esperança, é fonte de salvação, é fonte de eternidade com Deus, o perdido. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Tem que ser fonte de Deus. Aleluia. Para essas pessoas perdidas. Evangelho de João está aqui, capítulo 7, versículo 37 e 38, não precisa nem ler, diz assim, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, não as Escrituras, não é isso? Quem crê em mim, como diz a Escritura, eu não sei se é Escritura ou Escritura, vamos lá, Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Para que serve este rio? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirá do seu interior. Aleluia. A gente precisa voltar ao beabá cristão. Voltando nisso, a gente está preocupado em saber coisas profundas, misteriosas, segredos, e a gente está esquecendo o nosso beabá dia a dia do cristão. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Se este rio existe em mim e em você, aleluia, as pessoas não terão sede, aleluia, elas serão alcançadas. Tem um hino em Coríntios, o hinário italiano é o 507, que diz assim, ó Senhor, vou traduzir em português, ó Senhor, tu me salvaste do mundo onde eu vivia, Aí o coro diz assim, faz de mim um vaso novo, onde outros possam beber a tua água viva, água que sacia a sede. Aleluia. E é bíblico? Aleluia. Quantas pessoas sedentas estão ao nosso redor? Chega aflita, uma aflição terrível, alguns querem se matar, outros não têm mais esperança, e nós temos uma fonte de água viva. Meu Deus. Tem um hino, um corinho que diz assim, eu tenho um rio de água viva, rio de água viva, rio de água viva em meu ser. Eu tenho um rio de água viva, rio de água viva, rio de água viva em meu ser. Se tem, não vai ficar sedento em volta de você. Se tem rio, alguém vai beber. Essa é a preocupação do pastor Zé Antônio, eu quero ser um rio. E a Bíblia diz que eu tenho um rio dentro de mim. Aliás, não tenho um rio, eu tenho rios. Nós temos um rio. A igreja é o rio de Deus. Oh, glória. Aleluia. Salmo 46, né? Diz que tem uma cidade.
É um menino lá, tem uma cidade. E essa cidade é linda, hein? Deus passa no meio dela, com seu rio. E esse rio alegra a cidade de Deus. Aleluia. Aquilo lá é profético. Aquela cidade não é física, é espiritual. Glória a Deus. Essa cidade somos nós somos casas de Deus. Aleluia. E este rio de Deus passa, que é o rio do Espírito, e alegra a cidade de Deus. Aonde ele passa, ele rega. Aleluia, nós estamos sendo regados dia após dia. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então nós temos alguma coisa para dar, para oferecer. Glória ao nome Glória a de Jesus. Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu coloquei aqui que bênção é viver cheio do Espírito Santo. É por isso que eu peguei Lucas 4, Maravilha. 18. Viver cheio do Espírito Santo. Cheio. Só que nós queremos bênção, mas temos que ser bênção. Só que para ser bênção tem que viver cheio. Ó, homem e mulher vazio não é bênção não. Ele pode até receber bênção, mas não é bênção. Porque um homem vazio, uma mulher vazia, é murmurador, é insatisfeito, é crítico, faz mal para a gente, não dá nem prazer de conversar. Quando falta o enchimento do Espírito, não é legal. Aleluia. Não. Meu Deus. Pessimismo, negativismo, é só derrota, não tem visão de futuro, não dá para ser companheiro dessas pessoas, porque está vazia. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, enquanto o outro cheio te une, transborda. Glória. Transborda. Aleluia. Aleluia. É bom você estar perto de uma mulher, de um homem cheio de Deus. Contagia, é contagiante. É o caso de Jesus, por onde ele passava, ele contagiava. Aleluia. Jesus não tinha meios de comunicação como nós e andava uma multidão atrás dele. O que que Jesus tinha? Filho de um carpinteiro, lá da cidadinha de Nazaré. Até foi dito, porventura virar alguma coisa boa de Nazaré, que lá só tem pescador. Mas o homem era contagiante. Oh, glória. A sua presença atraía as pessoas. Porque ele era cheio do Espírito Santo. Eu já tentei passar e não consigo uma coisa para a igreja. Não só aqui, mas lá na Europa. Eu disse, irmãos, redes sociais é bom, televisão é bom para propagar o evangelho, rádio, mas nós temos uma arma muito melhor, é só ser cheio de Deus. Eu disse lá em Bolate, irmãos, lá em Torino, eu estava dentro de uma congregação, um templozinho que eu comprei na época, lugar apertado. Meu Deus, tem homens lá que testificam isto. Nós tirávamos água, suor, com um rodo de puxar água, depois do culto, irmãos, creia nessa palavra. Nós puxávamos, sabe como água, parece que jogava, nós ficávamos 140, 150 pessoas em um localzinho de 90 metros quadrados, em pé um encostado no outro, um púlpitozinho pequenininho, uma mesinha com uma bateriazinha eletrônica pequenininha. A glória de Deus enchia tanto, aleluia, Oh, as pessoas glória. chegavam lá na porta, demônio manifestava lá, me arrastando, curas e mais curas. A igreja mandava gente processo para nós libertarmos. Deus fazia coisas tremendas. Nós orávamos, lá chama cantina, é um cemitério cheio de morto, 70, 80 pessoas, de 10 da noite até 6 da manhã, de sábado para domingo, numa igreja emprestada, e ninguém queria ir embora. Oh, aleluia. Sabe o que acontecia? Sem fazer publicidade. Lá na igreja daquele pastor brasileiro, Jesus liberta. Então manda para lá. Pessoas usam comida há 20, 25 anos nas igrejas. Mas sem publicidade, só que tinha Jesus. Aleluia. Tinha unção do Espírito. E ela não secou, a fonte está viva. Oh, glória. A fonte não seca. Aleluia. Ainda que seja deserto, ela brota lá no deserto. Aleluia. Oh, aleluia. Temos que ser cheio do Espírito para ser bênção na vida dos outros. Para receber, não, mas para ser, tem que ser obediente e viver uma vida cheia do Espírito Oh, Santo. glória a Jesus. Porém, como é que eu vou fazer para colocar dentro da cabeça de todos que me ouvem que tem que ser cheio? Aí você vai dizer, mas para ser cheio é muito difícil.
Não é difícil, é ir na fonte. Aleluia. Jesus é a fonte. Aleluia. Oh, É ir na fonte. A fonte não está longe. meu Deus. A fonte passa. A fonte é presente. Só que ficamos à beira do rio. Não atendemos o convite, Ezequiel 47. Entre nas águas. Estou bem na beirada. Entra mais um pouco. Está bom com água no tornozelo. Para que entra mais? Entra mais. Já está no joelho, eu posso afogar. Em nome de Jesus, vamos entrar no rio de Deus. Nos nossos cultos, vamos entrar. Vamos sair dessa vidinha nossa, de ficar ouvindo que palavra bonita. Está parecendo uma canção muito bonita. Aqui não é canção, não é voz de Deus que está dizendo: é tempo de despertarmos. É tempo de viver o que nós nunca vivemos no Evangelho. Aleluia. Oh, glória. Isso é emoção, que emoção, um homem com 72 anos eu cumpri agora emocionado. Aqui é razão, aqui é fé. Oh, Aleluia! aleluia. Aqui que eu estou pregando nesta noite. Glória a Não estou nem Jesus. ensinando, isso aqui é pregação. Aleluia! Glória a Jesus. Ser bênção para os outros é condividir. Aleluia, eu coloquei aqui. Aleluia. É receber. Eu quero uma bênção, não vou desistir. Recebeu? Divide. Amém. Então divide ela. Aleluia. Deu para entender, irmãos? Glória a Deus. Hã? Vai lá. Em João 4. João 4. Vamos lá. Vamos ler o versículo 28 e 29. Tudo. Aleluia. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo do próximo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa mulher aqui é samaritana. Jesus nunca andou à toa, sem direção. Chega no poço, perto da cidade. Era uma guerra fria de samaritanos e judeus. Jesus veio para quebrar tabus. Eu creio, pensamento meu. Olha para os discípulos, para os apóstolos, esses homens vão me atrapalhar. Vai lá na cidade comprar alguma coisa para a gente comer, mas que depressa. Engraçado que foram todos, não tem nenhum. Foram todos, poderiam dizer: não, vai Pedro e João, a gente vai ficar aqui contigo, vou deixar o senhor sozinho. Foram todos. Eu não sei se ele mandou, vai todo mundo. Sem dizer que ele ficou só. Está na beira do poço, aí chega a mulher lá, ó, um cântarozinho na cabeça, né? Para pegar água. Aí a história vocês conhecem. Disse: dá um pouco dessa água aí. Ela olha, tem alguma coisa errada aí, ué. Tu és judeu, sou samaritano, me pede beber, entra no discurso. Daí a pouco Jesus revela toda a vida dela. Imediatamente ela recebe uma bênção. É o que ela precisava, Roberto. Ela precisava de uma bênção. Ela precisava ser livre daquela vida desgraçada que ela vivia, sem honra. Imagina a reputação dela ali em Samaria. Isso aí é uma mulher sem vergonha, tomadeira de marido dos outros. Eu acho que a mulherada olhava para ela: cuidado com aquela lá, que vai tomar o marido da gente. Ela era evitável, eu creio. Agora Jesus encontra com ela, ela recebe uma bênção e não ficou para ela, correu na cidade, chegou: olha, eu recebi uma bênção. Aleluia. E eu quero que vocês também sejam participantes da bênção. Glória. Ele falou tudo da minha vida, revelou tudo. Porventura não é ele, o Cristo, terceiro todo mundo. Ó, de Samaria viu a glória de Deus. Ela não era batizada nas águas, nem batizada com o Espírito Santo, mas ela recebeu a bênção e falou: eu vou dividir a minha bênção. Glória. E às vezes nós somos egoístas. A gente é abençoado e esquece de ser bênção, porque nós queremos tudo para nós. Eu sou filho de Deus, sou batizado, vou morar no céu, tenho muita paz no meu coração. Quem está do teu lado é filho de Deus, é batizado, vai morar no céu.
Precisa analisar isso aí, não é verdade? Então, para ser bênção, a gente tem que ser dado, entregar completamente, ter misericórdia dos que estão à nossa volta perdidos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que ser bênção para o povo. Aleluia. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela aprendeu isso aí. Ó, não precisa nem ler não. Capítulo 2, eles recebem o poder, a unção prometida. Lá em Lucas 24, 49. Então, para ser bênção para os outros, tem que entender isso aí. Foi dada uma ordem. Lá no capítulo 24 de Lucas, versículo 49, diz assim, ó, eu vou para o Pai, enviarei a promessa, mas não se ausente, vai para Jerusalém. Por quê? Você é cheio, vocês têm que ser bênção. Do jeito que vocês estão aí, fica brigando por posição, quem é o maior, quem é o mais chegado, quem é o mais amigo de Jesus. Não, desse jeito vocês não vão ser bênção não. Mas é o seguinte, vocês já estão ensinados, já até fizeram missão, até expulsaram o demônio, mas vocês não podem ser bênção sem estar não. Vai para Jerusalém, fica lá, porque lá vocês receberão uma bênção e depois serão bênção. Aleluia. Depois serão bênção. Mas ficaram lá, foram batizados com o Espírito Santo. Aí quem era tribulado virou bênção. Virou bênção. Quem era nervoso ficou calmo. Aleluia. Quem era briguento ficou tranquilo. Pedro. E vai pregar. Quase 3 mil almas. 3 mil almas. Oh, É muita gente por uma pregação só. Muita gente por uma pregação só. E a seguir, a Bíblia relata, 47, 48, 49, a Bíblia diz que havia entre eles uma união, comiam, bebiam, eram unânimes, oravam, era tudo junto. Ó, e Deus olhou assim e falou, olha lá, um coração só no meio daquela multidão. Glória a Jesus. Um coração só. E eles agora serão bênção. E eles foram tanta bênção, que eles conseguiram serem acusados num futuro muito cedo de terem enchido Jerusalém. Os sacerdotes, as autoridades falaram, ó, vocês foram expressamente proibidos de falar desse nome, e vocês encheram Jerusalém, isso aqui está cheio dessa doutrina de vocês. Eles tinham sido bênção para toda Jerusalém. Eita glória. Por que eles foram bênção? Eram bênção? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas o que, pastor? Obedeceram a voz de Jesus. Aleluia. Obediência leva nós a ser bênção. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Lá no capítulo 3, Pedro e João vai orar. A hora nona, às 3 horas, lá no templo. E a Bíblia diz que ele tinha um homem. Aquele homem tinha quantos anos? Quantos? 38 anos. 38 anos, pedindo esmola. Ia muita gente cultuar. Tinha culto todo dia. Todo dia tinha gente orando. Tanto é que eles estavam indo orar. Só que aqueles dois tinham sido cheios do Espírito Santo. Eles não só tinham recebido a bênção, mas como era a bênção. Aí Pedro olha para nós. Aliás, nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, ele assumo. Eu sou bênção. Você mesmo para você, o que eu tenho, te dou, levanta e anda. Aleluia. E a Bíblia diz que ele levanta, Pedro toma pela mão, levanta ele e ele entra no tempo saltando, e todos se maravilharam. Porque alguém não só recebeu, mas estava sendo bênção na vida de alguém que estava esperando há 38 anos a bênção. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ainda pegar algumas referências aqui que eu achei interessante. Lá no capítulo 4, ó, no capítulo 2, eles se tornaram bênção por causa da unidade. Lá no capítulo
3. Eles foram bênçãos porque houve compaixão. Pedro teve compaixão daquela situação. E lá no capítulo 4, eles foram bênçãos porque eles foram generosos. Olha, três coisas: unidade, compaixão e generosidade. Eles apresentavam essas características porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Generosidade é só para quem está cheio. Para quem está vazio, na hora da oferta, pega a menor oferta, a moeda que tem, e quando vai, só pede dinheiro naquela igreja, que tanto pede. Está vazio de Deus. Porque lá no capítulo 4, a Bíblia diz assim, ó, não havia necessitado entre o povo, porque eles vendiam suas propriedades e dividiam com os que não tinham, e ninguém tinha necessidade, falta de nada, porque era uma a alma do povo, e Deus acrescentava as almas, e os apóstolos com grande graça dava testemunho, fazendo milagres. Milagres, isso é ser bênção. É o que Deus espera de mim e de nós neste século XXI. Aleluia! Quem quer ser bênção aí? Amém. Porque você já recebeu a bênção. Aleluia. Então distribua, seja bênção. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Mas vamos agora ao fator importante. Eu disse lá no início assim, que a gente só pode ser bênção se nós estivermos no lugar certo. Aguardou, viu? Certo. No lugar certo. Eu posso estar abençoado, mas eu não vou ser bênção se eu não estiver no lugar certo. É verdade. Pedro fez aquele milagre porque ele estava indo para o lugar certo. Foi na hora certa. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja foi revestida porque estava no lugar certo. Aonde? Jerusalém, cenáculo. Enquanto Pedro convida um grupinho para ir pescar, sabendo que Jesus já tinha ressuscitado, não foi bênção não. Mas quando Pedro entrou no propósito, no foco, aí passou a ser bênção. O crente tem que estar no foco. Não pode sair do foco. O diabo quer tirar o crente do foco. Aleluia. Nós temos que estar no foco, no lugar certo. Para a gente ser bênção, nós temos que estar no lugar certo. Aleluia. Agora presta atenção. Gênesis capítulo 12. Agora vou voltar para terminar. Que pena, aquele relógio ali corre muito. Olha, eu vou ler aqui. Já colocou ali. O Senhor, versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Percebe? E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa, à vista, bonita. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Vamos ao próximo versículo. Diz: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Este homem foi chamado para ser? Foi abençoado ou não foi? Foi. Mas ali ele estava sendo bênção? Mentiu. Esse aí é o Pai nosso na fé. Não que está no céu, nosso Pai na fé. Eu fiz questão de pegar essas partes aí para a gente ficar atentos, ligados. Este homem agora, ele desce ao Egito por quê? Porque ele chegou em Canaã. E toda a bênção, ela tem preço, tem prova. Ele chegou em Canaã, Deus fecha o céu. É Deus, Ele controla tudo. Não chove, seca, fome,
Aí ele vai para o Egito. Não passou na prova. Ele saiu do lugar certo para o lugar errado. E lá no lugar errado ele foi bênção. Se vocês prosseguirem na leitura, vai ver que ele criou problemas. Pode colocar o próximo versículo? E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, próxima, e viram-na os egípcios de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, próximo, e fez bem a Abraão por amor dela. Quer dizer, ele foi abençoado, entre aspas, né? E ele teve ovelhas, vacas, né? Vamos ver o que aconteceu. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher. Quem foi chamado para ser bênção agora está sendo problema, maldição lá na terra de Faraó. Se nós não tomarmos cuidado, a gente inverte o projeto, perde o foco, e um homem que foi chamado para ser bênção, obediente, de fé, dado, que entregou, agora cai no laço. Cai no laço. Então, nós teremos bênção dos outros se estiver no lugar certo. Certo. Glória a Jesus. Um outro fato interessante, lá no capítulo 19, não precisa nem ler, é Ló. Ló, me parece, o apóstolo Pedro, me parece, chama Ló de justo. Ló foi considerado justo. Embora eu disse em uma outra época que a diferença entre justo e justo, porque Abraão era justo adorador, e Ló era um justo, mas não adorava, não construiu um altar. Ele era justo porque fazia as coisas certas. Já Abraão fazia as coisas certas, era íntegro, mas era um adorador. Então, mas aqui, este homem aqui, ele sai, primeira coisa que ele fez, de erro, ele escolhe, em vez de deixar o time que já estava velho, escolheu. Ele deixou o time com as montanhas, escolheu as planícies, as campinas de Sodoma e Gomorra. E foi morar lá. Esse homem nunca foi bênção lá. A gente vai encontrar ele chegar a ponto de oferecer as filhas deles, para aqueles homens malvados que queriam violentar os anjos que estavam lá, tentando tirar Ló. Esse homem sai de Sodoma, ele foi bênção? Não foi. Ele entra numa caverna, foi embebedado pelas filhas, nasce moabita, amonita. Mas será que este homem que foi chamado, é chamado pela Bíblia de justo, ele foi chamado para gerar nações malditas, como foi moabitas e amonitas? Não, mas está no lugar errado. Sodoma, Gomorra, representa o mundo da prostituição e outras coisas mais. Então nós temos que analisar, eu estou na posição, eu estou no lugar, eu sou bênção, estou sendo bênção. Para ser bênção, eu tenho que estar no lugar certo, na posição que Deus me chamou. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ó, o fato que todo mundo conhece, Deus pegou Adão, formou, colocou a vida dele, sopra em suas narinas, ele se torna alma vivente. A Bíblia diz que Deus disse: você é a nossa imagem, a nossa semelhança, ok? Aí Deus relacionava com Adão, deu-lhe domínio de tudo, falou: mas você não tem companheira. Ele adormece, Deus tira uma costela, faz a mulher, ele acorda, olha para ela e diz assim: essa aí é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Aí Deus disse: essa será a tua ajudadeira, a tua auxiliadora. Ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar, ela será a bênção na sua vida. Sua mulher é bênção na sua vida, é o problema. Amém. Deixa para lá. Deixa para lá. Vamos esquecer isso aí. Mas ela deveria ser bênção, tudo porque ela foi tirada do próprio Adão. Tudo porque foi uma providência de Deus, foi um projeto de Deus, para ele não ficar só. Agora essa mulher, que deveria estar do lado do marido, duvido que ele estava ali perto dela, ela entra no diálogo com a serpente.
essa que deveria ser bênção agora se tornou maldição. E leva o homem a cair. Hoje nós estamos nessa situação por causa do Senhor. Uma mulher fora da posição, ela deveria estar do lado como companheira, auxiliadora do marido. Eu vou aproveitar e pegar vocês aí, tá? Vocês são casados. Se você não auxiliar o seu marido conforme deve na obra de Deus, você é problema para ele. E você vai pagar preço. Vice-versa agora também. Tá? Se você não coopera com a tua mulher, que é mulher de Deus, que ora, para que a glória de Deus, a presença de Deus permaneça na sua casa, você também vai pagar. Deus não tem fininho, não. Ele cobra, aonde erra, ele cobra. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Uma outra coisa interessante aí, que nós vamos analisar aí agora. Quem foi Davi? Davi, pastor de ovelha, o menor na casa de Jessé. Davi foi o que se propôs a lutar, venceu Golias, matou Golias. Mas o que Davi foi? Davi no futuro foi o rei de Israel. E mais o que? Foi chamado pelos próprios guerreiros. Tu és a lâmpada de Israel. Davi foi o maior líder de Israel como rei. Não teve. Adorador? Não tem. Agora, um dia, Davi fez o seguinte: todo mundo foi para a guerra. Todo mundo foi para a guerra. E ele ficou em casa. 2 Samuel, capítulo 11, de 2 a 15, tem o fato aí narrado. Fica em casa, deveria estar na guerra. Ele deveria saber se ele não era lâmpada. Ele não era um guerreiro experiente, ele deveria estar orientando pelo menos. Fica em casa, sobe a escada, está lá no terraço, e está olhando, aí olha Batseba, não sei se estava dura, semidura, não sei que ela estava tomando banho. Ele olhou, que mulher bonita, com tanta mulher. Mas quem não tem o que fazer e foge do centro da vontade de Deus e fica no lugar errado, o diabo inventa coisas. Inventa coisas. Mandou alguém lá chamar a mulher, informar de quem ela era a mulher. A história de quem não conhece, todos nós, né? Mulher de Urias. Onde estava Urias? Na guerra. No lugar certo. O soldado, no lugar dele é na guerra. Houve o adultério, adulterou com Batseba, tenta esconder o pecado, só que pecado não fica escondido. Na casa de Deus não fica, mas cedo ou mais tarde vem fora. Porque tem profeta, tem a presença de Deus. A Deus soprou no ouvido de Natan: vai lá e conversa com Davi. Conta essa história para ele, o que ele fala. Aí ele contou a história da ovelhinha. E um homem que tinha tantas ovelhas tomou a ovelhinha daquele pobre, só tinha uma. O que esse homem merece, Davi? Esse homem? Morte. Com tanta ovelha vai tomar a ovelhinha do. Pois é, esse homem é você. Com tanta mulher vai tomar a mulher do outro, ainda matar o homem. Esse homem foi bênção, Davi foi bênção, a lâmpada de Israel, o grande rei, o matador de gigante. Não foi. Por quê, pastor? Lugar errado. Lugar de crente é na batalha. Lugar de obreiro é na guerra. Lugar de igreja de Deus é na luta. Aleluia. E como nos bastasse, ele arrepende-se, Deus confirma a aliança. Aí nós vamos encontrar lá na frente mais um erro dele. A Bíblia diz, no capítulo 24, sempre diz 2 Samuel, versículo 15 em diante, que ele um dia chamou Joabe, falou: Joabe, nós somos imbatíveis, o nosso exército não perde guerra. Ele falou: mas é o Senhor que faz isso, não? Eu quero que você conta quantos guerreiros nós temos. Joabe falou: mas para que isso? Contar para quê, meu Senhor? Por que você está querendo fazer isso? Contar o povo? Essa guerra não somos nós, é o Senhor que dá. Vai lá e conta. Faz o censeamento do povo. 9 meses e 20 dias. Chegou e falou: está aqui o número. São esses os homens. Deus já estava irado com o povo. Agora ira com Davi. Chamou, mandou escolher 3 coisas. Ocorre 3 meses na frente dos inimigos. 3 meses na frente dos
dos inimigos, 7 anos de fome, ou 3 dias de peste. Ele para 3 meses na frente de inimigo, um guerreiro como eu, que nunca perdeu, vou correr na frente de inimigo, não dá. 7 anos de fome, piorou. 3 dias passa rápido. Não, eu errei, então vou fazer o seguinte, agora 3 dias de peste. Olha aqui para mim, 70.000 pessoas, homens, morreram. 70.000 homens morreram por culpa de uma vaidade de alguém que saiu do lugar certo. Irmãos, tem muita gente que vai morrer se nós sairmos do lugar que Deus nos colocou, como guerreiros, reconciliadores. Deus está falando para a gente nessa noite. Fique na posição de sacerdote da casa. Fique na posição de obreiro, chamado e escolhido por Deus. Fique no lugar de membro do corpo de Cristo. Aleluia. Porque nós temos um adversário sagaz, que está usando aí com todas as suas armas de astuto para nos pegar de surpresa. Ele vai usar todas as suas forças, todas as suas armas, todas as suas táticas para te pegar, para me pegar, para nos pegar de surpresa. Ele vai nos tirar. Se nós dermos lugar do foco, nós não podemos perder o foco absolutamente. Termino aqui, porque não vai dar tempo mais. Mas nós não podemos sair do foco. Muitos patriarcas, muitos personagens bíblicos fugiram do foco. Ele poderia pegar o próprio filho de Abraão, Isaac. Se vocês vão ler da história ali, Abraão morre, Isaac assume, a promessa segue, a aliança segue com Isaac, aí começa a desentulhar poço e tal, e Deus fala, você está no lugar errado. Ele saiu, porque os inimigos entulhavam os poços, ele queria restaurar uma história do pai, continuar a história do pai, tirava os entulhos e entulhava, tirava entulho. E ele percebeu que estava no lugar errado, aí foi para uma outra parte de Gerar, furou um poço e deu água viva. Porém não ficou aí. Este homem, Deus falou com ele, não faça como teu pai. Estou falando com as minhas palavras, não desça ao Egito, aí está escrito, não desça ao Egito, Isaac. Ele não desceu, porém tinha uma mulher bonita para mim. Mulher bonita é problema. Ele falou assim, ó, você é muito formosa, e pode ser que o rei te vendo aqui na terra, ele vai querer te pegar e levar para ele. Você vai para a casa real, toma os filhos. Diga para ele, se caso acontecer com você, minha irmã, o mesmo pecado do pai, o mesmo erro. E aconteceu que Abimeleque, um certo dia, ele soube que era irmã, porque foi informado, mas um certo dia estava brincando com a mulher. Falou, peraí, aquilo não é brincadeira de irmão, aquilo é de marido com mulher. Mandou chamar ele, falou, por que você mentiu? Medo. Todo erro tem uma consequência, e ele não foi bênção. Aí Abimeleque disse, você poderia nos ter causado um grande desastre, um grande problema, mas o Senhor me impediu de tocar nela. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Então nós vamos recordar aqui, eu sou bênção, você é bênção, nós somos bênção porque nós somos chamados para ser bênção. Ninguém pode ser bênção se não for abençoado. Não podemos ser egoístas, temos que... Sabe o que me vem em mente aqui? Ó, 4 homens leprosos. Você lembra, pastor Gustavo? 4 leprosos. Lá em Samaria tinha acontecido uma invasão inimiga. Invadiram os inimigos. E eles olharam para o outro e falaram, ó, não tem nada a perder. Vamos morrer de fome mesmo. Vamos lá, de repente a gente consegue alguma comida lá. A fome estava terrível no meio do povo. E eles foram lá. E Deus trovejou no arraial do inimigo, e eles fugiram, bateram em retirada. E a Bíblia diz que chegou, estava tudo silêncio, encontraram comida, ouro, riqueza, porque o inimigo largou tudo e bateu em retirada. Deus havia trovejado no arraial.
E eles comeram, beberam, pegaram os despojos. Aí olharam para o outro e falaram assim: vem cá, não está certo o que nós estamos fazendo não. A gente comeu, bebeu, pegou despojo, pegou ouro, fica só para a gente? Vamos correndo. Foi olhar, avisou: a cidade está deserta, os inimigos fugiram, deixou tudo lá. E o que aconteceu? O povo de Deus foi lá e saqueou os bens. E se esses homens fossem egoístas, eles serviram de bênção, foram abençoados, e não foram egoístas, eles foram abençoar o povo de Deus. Fecha os teus olhos. Alguém entendeu alguma coisa aí? Tu é bênção, seja bênção. Aleluia! Tu é bênção porque Deus te chamou para isso. E para ser bênção tem que obedecer, tem que renunciar, tem que estar no lugar que Deus te chamou. Te chamou. Deus tem uma posição para você na obra. Deus tem uma chamada específica no reino dele para você. E se você ficar naquele lugar, você será bênção. Pessoas serão alcançadas. Feche os olhos. Ora comigo, por favor. Ainda está online ainda? Tá? Deixa eu orar por você também, que está em casa. Que Deus te abençoe. Eu creio que vocês que estão online também entenderam. Eu vou repetir. Nós somos chamados por Deus. Nós somos abençoados. Olha que a Bíblia diz: com todas as sortes de bênção, Efésios capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Nós somos abençoados nas regiões celestiais com toda a sorte de bênção. Indiscutivelmente nós somos abençoados. E eu disse que nós precisamos ser bênção. E para ser bênção nós temos que ser obedientes, renunciar, não sermos egoístas e, sobretudo, ficar na posição certa, no lugar certo, para que todos que estiverem ao nosso redor sejam abençoados. Este é o propósito de Deus para comigo, contigo, com toda a igreja do Senhor. Deixa eu orar. Pai soberano e eterno, eu quero abençoar os que estão online em casa. Deus, eu creio que eles entenderam. Deus, eu falei uma linguagem bem simples, a igreja entendeu, e eu declaro em nome de Jesus Cristo que nenhuma palavra será arrebatada pelo inimigo, mas que essas simples palavras, elas ficarão gravadas. Os irmãos, a igreja recordará, aleluia, que nos momentos mais difíceis nós somos bênção, aleluia, nós estamos abençoados. Precisamos ser bênção. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos obedientes, a renunciar, ó Deus, a entregar tudo que nós devemos entregar e ficar sempre no centro da tua vontade. Nunca perder o foco de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo e declaro a tua bênção sobre todos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Nós temos quinta-feira o culto de libertação. Glória a Deus. Venham e Deus